aí, sapiens, como é que vocês estão? Vim fazer essa super revisão aqui do 7º ano para vocês. Será que eu conseguiria tomar essa xícara de café e não ser interrompido numa revisão do 7º ano? Não. Nessa revisão nós estamos falando sobre duas regiões aqui do Nordeste, a região Norte e a região Nordeste. Essas vão ser nossas questões da prova. Não perda de tempo. Primeiro vamos falar sobre a região Norte. Na região Norte nós temos a floresta amazônica, Ela é uma floresta que tem um equilíbrio ambiental muito grande e uma grande biodiversidade. A maior biodiversidade da Terra é ali na floresta amazônica. Existem espécies de plantas e de animais que a gente nem tem ideia de que existe. Se não tem ideia que existe, como é que sabe que tem ideia de que não existe? Na região Norte nós temos uma montanha chamada Pico da Neblina, É o ponto mais alto do Brasil, 2.995 metros de altura, Pra você ter ideia, o Everest tem 8.848 metros de altitude. É a maior montanha em terra da Terra. Mas aqui no Brasil nós temos o Pico da Neblina, localizado em Roraima e noroeste do estado do Amazonas, Amazônia Legal. A Amazônia Legal é um território da Amazônia que pertence ao Brasil. É claro. Porque a floresta amazônica, ela tem vários territórios dela, Ela pertence a vários territórios, como a parte do Equador, da Bolívia, da Venezuela. Vários países também têm parte da Amazônia, mas aqui 59% é do Brasil, por isso que chama Amazônia Legal. É a Amazônia administrativa, é a Amazônia que nós temos controle. O clima da Amazônia, a região norte, Ela é o equatorial, É um clima quente, assim, tipo da gente, tropical. E úmido, Muito úmido. A floresta é muito úmida, clima muito úmido. Então não é esse quentão todo por causa da umidade do ar. Precipitação durante o ano todo. Você lembra o que é precipitação, Não tô lembrado, não. Esqueça não. Na região amazônica também temos uma coisa chamada mata de inundação. São áreas que estão sujeitas a inundação periódicas durante o dia, durante a semana. E é um perigo, Porque temos a mata de várzea e a mata de igapó, que são duas áreas de floresta que aparentemente são secas, mas em determinados momentos do dia, da hora, elas enchem e fica toda coberta com água, aparecendo um novo tipo de espécie, jacaré, ou piranhas, outros animais que não deveriam ter aparecido, mas como apareceu água, apareceu naquela região. Isso aí se torna um perigo para as pessoas desavisadas, que aparecem turistas, ONGs, organização não governamental, que aparecem naquela região e acabam desaparecendo. Um dos grandes problemas socioambientais que temos naquela região norte é a questão das barragens, As hidroelétricas, Nós temos a segunda maior e a terceira maior hidroelétrica do mundo, Itaipu. Mas, assim, apesar da hidrelétrica ser uma fonte de energia renovável, não libera lixo, não libera calor, não tem nenhuma toxicidade, nada, mas para fazer uma hidroelétrica, a quantidade de água, a quantidade que é represada naquele momento é tão grande que ela modifica o clima da região, fazendo com que algumas espécies fujam, vá para outros locais, causando um desequilíbrio ecológico por lá, ou então elas sumam, Processo de extinção desse tipo de espécie. Então, é uma coisa legal, mas por outro lado tem esse problema da questão da extinção de espécies. Altera o fluxo de água, das vazantes de outros rios, resultando na sedimentação de uma menor sedimentação, sedimentos e nutrientes daquela água não vão ter, que vão para outro local que não tem nada a ver e vai trazer problema. Bacana. Olha lá. Olha aí, então. Olha lá. Bonito. Olha lá. Por volta dos anos de 1880, o desenvolvimento da borracha ganhou um grande significado quando eles descobriram que a seringueira produzia o látex. O látex é um produto assim esbranquiçado, mostra aqui a imagem, que é produzido pela seringueira. Ela é um ótimo produto para fazer pneu, Naquele período estava próximo, assim, já estava pensando em uma Primeira Guerra Mundial, tinha que fazer carros, produção de carros, então tinha que produzir pneus. Então o látex, ele foi um grande desenvolvedor desse tipo de produto. Era muito caro e muito bom. Veio pessoas da Europa, Estados Unidos, do mundo todo para essa região aqui, da região norte, para poder extrair o látex da seringueira. Eu pensei que essa planta, essa vegetação, ela ia ser extinta do país. A sorte é que descobriram o petróleo,
nos anos de 1900 e pouco, descobriram o petróleo e perceberam que o petróleo, um dos subprodutos do petróleo, dava para produzir borracha a um custo menor. Então, abandonaram o látex e começaram a produzir pneus com o derivado do petróleo. Ah, professor, não utilizam mais a látex utilizam para alguns produtos, mas para a produção de pneus é muito caro, cara. Eu sou rica! Muito caro, não compensa. Então, produção de petróleo ajudou na produção de pneus, aliviou a questão da exploração da seringueira. Se não, tivesse continuado, essa vegetação ia ser totalmente destruída na região norte. Nordeste. Aqui no Nordeste temos 4 subdivisões aqui no Nordeste. Primeira delas, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Essa é a subdivisão do Nordeste, como mostra aqui no mapa. Tá vendo o mapa? Beleza. O sertão dessas sub-regiões, ela é a maior de todas. Inclusive, o Ceará está totalmente localizado, como mostra aqui no mapa, na região sertaneja. É por isso que nós temos esse calorzão todo aqui e tal, porque nós estamos mesmo nessa sub-região do Nordeste. A Zona da Mata é uma região que fica ali perto do Oceano Atlântico, né? Por isso que é Zona da Mata, porque recebe a influência do Oceano Atlântico. É bem desenvolvida também, geralmente onde ficam as capitais, geralmente elas ficam localizadas nessa região litorânea e bem desenvolvida economicamente. Climas do Nordeste. Nós temos 2 tipos de climas. Primeiro, o tropical e o tropical semiárido, né? É diferente. Por exemplo, aqui no Ceará, nós temos 2 tipos de clima. O tropical e o tropical semiárido. Os dois, nós temos os dois. A região Nordeste, ela é composta por 9 estados. Entre eles temos aí, olha no mapa, observando o mapa, nós temos Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Esses são os estados que compõem a região Nordeste. Vegetação. Nossa vegetação aqui no Nordeste é a caatinga, né? Significa mata branca. Os indígenas aqui, os tupis, eles diziam mata branca, porque tinha um pó que ficava assim, quando está muito quente, a própria planta desenvolve um tipo de pó que ela fica sobre ela para evitar perder água, né? É um artifício da planta para poder sobreviver. É verdade, mas... É por isso que os índios diziam mata branca, né? Caatinga, né? Era devido a isso. Quando chove, esse pó dissolve e a planta ela volta a ter essa coloração bem esverdeada que a gente conhece. Nessa vegetação da caatinga, ela é dividida em duas grandes partes. Eu acredito que é uma evolução da planta. As plantas xerófilas e as plantas caducifólias. As plantas xerófilas são as plantas que conseguem resistir muito calor, elas conseguem resistir. E as plantas caducifólias, elas são as plantas que as folhas caem e elas perdem todas as folhas como um artifício para poder permanecer viva. Aí lá nas raízes, elas ficam tipo como se fossem as batatas, assim, que acumulam água, né? Um líquido, né? Que elas vão usar para poder sobreviver no período de estiagem ou quando está muito seco. Algumas plantas elas têm os 2 artifícios. A mesma planta, elas são xerófilas e elas são caducifólias. E outra é só xerófila, outra é só caducifólia, né? Varia muito. Mas essas são as 2 características básicas da vegetação da caatinga aqui no Nordeste. É a verdade, não minto. Ao contrário do que se pensa daqui do Nordeste, do que se imagina que tudo é muito seco, tá? O pessoal lá do Sudeste, eles têm um pensamento um pouco estranho da gente, né? Eles pensam que a gente passa o dia todo chupando rapadura com um chapéu de couro e escutando Luiz Gonzaga. Não, não é bem assim, né? Apesar do que se possa pensar que nós estamos de seco, mas nós temos algumas chuvas irregulares, mas dentro do nosso solo tem muita água, então isso não é um problema. Como eu já falei, temos plantas também que conseguem resistir a esse calor com esse revestimento, que são as plantas xerófilas e as caducifólias. Elas conseguem resistir sem precisar morrer, sem precisar virar um deserto, elas conseguem sobreviver sem nenhum problema. Apesar do semiárido nordestino ter esse calorzão todo, mas nós temos alguns períodos de chuvas anuais, com uma irregularidade no fluxo de chuvas, né, de precipitações durante todo o ano, e isso não é um problema. Rios. Nós temos 2 tipos de rios aqui na região Nordeste. Os rios perenes e os rios intermitentes. Os rios perenes são aqueles que permanecem. Perene, permanece. Então, por exemplo, o Rio São Francisco é um rio perene. O
Rio Jaguaribe é um rio perene, porque mesmo no período seco, não teve chuva durante o ano todo, tá? Não tem problema, ele continua cheio. Como é? Né? Mas os rios intermitentes são aqueles rios que quando chove, ele enche, fica muito bonito a paisagem, mas quando seca, quando não tem mais chuva, seca no período seco, ele seca também, ele desaparece. Por isso que é intermitente, ele intercala. Né? Quando tem chuva, ele aparece, quando não tem chuva, ele não aparece. Rios perenes permanecem, rios intermitentes, no período seco, eles vão embora também. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão, espero que vocês tenham gostado. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa, Carnaval. Dê um like, compartilhe, vamos aumentar o número de pessoas nesse canal. Valeu, galera, um cheiro no olho, não se esqueçam de tomar banho e tchau! Vou estar ansioso esperando.